Bora analisar esse super Liverpool que foi montado nessa janela de transferências, um Liverpool que passou de ser aquela criança que passeava no shopping com a mãe, sempre pedia aquele brinquedo dos sonhos, mas a mãe sempre falava, na volta a gente compra, e passou para ser aquela criança extremamente mimada, que olhava, pedia e a mãe nem pensava e já dava ao filhote. O Liverpool passou a ser isso, porque foi basicamente isso. Quem ele quis, veio e não teve outra. E se não veio, foi por detalhes. E óbvio que a gente vai falar de tudo isso nesse vídeo. Então eu já peço o seu like, caso você goste do meu conteúdo, gosta de Premier League, gosta de Liverpool, de Brasileirão, de futebol europeu, de futebol em maneira geral. Ajuda muito o canal. Sua inscrição, caso você não seja inscrito. E se você tem aquele amigo que também gosta do conteúdo, gosta de futebol, compartilha que eu tenho certeza que ele vai gostar. Então vamos analisar essa janela que encerrou da maneira perfeita, ou quase perfeita, com a contratação do Isak. Eu acho que todo mundo veio nesse vídeo aqui para falar um pouquinho do Isak, o atacante sueco. Finalmente ocorreu o fim da novela Isak, Liverpool, Newcastle, porque para quem não sabe, o Newcastle não queria vender, o Isak queria sair, foi lá, só faltou fazer greve de fome, porque ele não se representou, não treinou com os companheiros, enfim, o Isak não ia voltar. E o Newcastle, ele assumiu. Ele deu entendido que sim, ele tinha que vender o Isak de qualquer jeito, mas precisava de um substituto. Aí foi lá, o Newcastle conseguiu contratar um substituto, um jogador alemão que eu não vou lembrar o nome, me perdoe, muito caro inclusive, 85 milhões de libras, vamos ver se vai dar certo. E daí, enfim, o Isak se viu livre para assinar com o Liverpool, mas não foi uma assinatura muito barata, afinal de contas foi a contratação mais cara da história da Premier League. O Liverpool nessa janela de transferências, para um time que não gastava quase nada, lembrando que na última temporada, primeiro do slot, o Liverpool só gastou com o Chiesa e com o Mamardashvili, que chegou nessa temporada, daí ele saiu disso para que nessa temporada, nessa janela, ele quebrar o recorde de transferência da Premier League 2 vezes. Primeiramente com o Florian Wirtz e agora com o Isak, simplesmente 130 milhões de libras. É dinheiro para dar e vender em um único jogador. Mas cara, analisando assim, a gente sabia que o Isak não ia vir menos por isso. Eu acho que pagar 150 milhões, que era o sonho do Newcastle, era um exagero, mas menos do que isso era muito difícil, porque querendo ou não, a gente tá falando do melhor atacante da melhor liga do mundo, da liga mais rica. Inclusive essa disparidade da Premier League com as outras ligas é algo absurdo, porque se você não viu, só o Liverpool, que investiu basicamente, vamos ver aqui, quase 500 milhões de libras, né, meio bilhão de libras, só o Liverpool gastou mais que a Série A inteira, mais que a La Liga inteira, se eu não me engano, Bundesliga, enfim, é um negócio absurdo a disparidade que vem se criando entre a Premier League e os demais times, mostrando que tem que ter algum movimento para impedir que a Premier League domine o mundo do futebol europeu e o futebol do mundo de forma geral. Mas enfim, falando agora do Isak, sem perder o fio, é uma baita contratação. O Isak é um jogadoraço, apesar das questões físicas, que é o único senão dele é que ele realmente se machuca demais. O Isak é um atacante de ponta, assim, é artilheiro nato, sabe fazer gol. Ele, ao lado do Salah, né, temporada passada foram os dois artilheiros, o Salah, obviamente, o primeiro, o Isak o segundo. O Isak, desde que chegou ao Newcastle, vem fazendo gol atrás de gol, é jogador que decide jogo sim, tendo em vista o que ele fez contra o próprio Liverpool, temporada passada na Carabao Cup, fez o gol na final do 2-0, né, terminou 2-1, mas o gol do título mesmo foi dele. Enfim, é um jogadoraço para chegar a ser titular absoluto. É aquela velha história, é uma boa dor de cabeça ao Arne Slot. Todo treinador sonha em ter essa dor de cabeça, porque como que ele vai montar esse Liverpool? Alguém vai ter que dançar. Vai ser o Gakpo? Ele vai jogar com o Isak de 9 e o Ekitike na ponta? Vai ser o próprio Ekitike? O Arne Slot vê o Ekitike como um reserva imediato para o Isak ali na posição de 9? O que vai acontecer? E também fora as outras questões, né, que o Liverpool ainda vai ter que resolver. O que vai fazer com o Szoboszlai, gente? O Szoboszlai tá jogando uma bola absurda, mas num time ideal o Szoboszlai é reserva, né? Você tem noção, porque por enquanto ele tá sendo improvisado. É aquela dor de cabeça que todo treinador quer. E daí você deve pensar, pô, Pedro, a janela de transferência do Liverpool foi perfeita, não é? Encerrou com chave de ouro, encerrou com o Isak. Sim, ela foi muito bem feita. Dependendo do que o Liverpool ganhar, inclusive o Liverpool com essas contratações e com o Isak se coloca como favorito a tudo essa temporada, na Premier League principalmente tá virando meio que obrigaçãozinha ganhar, né, pelo investimento feito. Na Champions League tá no mesmo patamar de PSG e Barcelona como os 3 favoritaços. Enfim, o Liverpool é favorito a tudo.
Então, em qual patamar está essa janela de transferência do Liverpool? Só o tempo dirá. Só o tempo dirá o que essa janela renderá ao Liverpool. Renderá títulos? Renderá decepção? Não sei. Mas, tipo, vendo só jogador por jogador, sem considerar títulos ou o que gerar, sim, tá entre umas maiores janelas de transferência, pelo menos no futebol dos últimos anos. Eu ainda lembro muito da janela de transferência do Real Madrid de 2009, né, que trouxe o Kaká, o Cristiano Ronaldo, o Benzema, o Marcelo. Aquela foi uma baita janela e olha o que gerou pro Real Madrid. Se essa janela do Liverpool gerar o que gerou, o Real Madrid naquela época, pô, facilmente vai ser uma das melhores da história, se não a melhor. Mas enfim, porque pra mim ela ainda não é 100%? Porque tivemos o caso Guerri. Pra quem não viu, nessa segunda-feira, né, que era o famoso Deadline Day, né, o último dia de janela de transferências, tinha já dado o famoso Here We Go do Fabrício Romano, que o Guerri já estava acertado, já estava marcando exames médicos, Crystal Palace já estava tudo certo. Porém, o que aconteceu? O zagueiro do Brighton brasileiro ele não passou nos exames médicos do Crystal Palace. Ele tem uma lesão no joelho, daí não deu certo. E o Crystal Palace o que viu? Não temos zagueiro, vamos encerrar o acordo, não tem Guerri para o Liverpool. Tanto é que o negócio estava tão acertado que vazou um vídeo de despedida do capitão do Crystal Palace. Imagina como que o Guerri deve ter ficado fulo da vida. E daí a gente entra naquela... E aí a gente entra numa filosofia de vida até um pouquinho engraçado de se analisar em relação ao futebol, né? Porque nessa janela de transferências da Inglaterra, tivemos 2 casos de jogadores que se rebelaram contra seus clubes. No caso, o Isaac e o Issa, que se rebelou contra o Brentford, né? Forçando uma transferência para o próprio Newcastle. E no final das contas, os 2 conseguiram a transferência. Enquanto o Guerri foi extremamente profissional, jogou tudo certinho, ganhou a Community Shield. E daí, no final das contas... ficou chupando o dedo, não conseguiu essa transferência. Eu não tô julgando o Guerri, eu acho que sim, e tem que ser essa postura, tem que ser profissional. O que o Isaac e o Issa fizeram são atitudes reprováveis, mas é aquilo, né? Fica meio que o cara fala, poxa, eu fiz tudo certinho, não consegui o que eu queria, e os caras foram tudo à torta direita e conseguiram. É duro, né? Mas... o Guerri para o Liverpool é questão de tempo, se não vier no meio da temporada, vai vir na próxima temporada custo zero. Eu só sei que o Crystal Palace perdeu a chance de fazer um caixa com o capitão, ele vai vir de graça, ele não vai renovar contrato, isso eu tenho certeza, e o Guerri chega para disputar a posição com o Konaté se não ganhar, dependendo do que acontecer com o Konaté, né, eu não sei o que o cara vai querer da vida, enfim, vejamos o que vai acontecer, mas só por isso que eu acho que a janela não foi 100%, eu acho que ela foi 99,99%, porque... você pode falar, pô, o Liverpool gastou uma grana absurda. Gastou, eu sei. Mas o Liverpool vendeu muito bem. Pra você ter noção, o Liverpool gastou exatamente 440 milhões de libras. Porém, ele arrecadou com suas vendas, né? Luiz Dias, Darwin Núñez, Elliot, que saiu também, e entre outros, ele arrecadou 262 milhões de libras. Ou seja... diminuindo a quantidade que gastou e a quantidade que arrecadou, o Liverpool meio que gastou 180 milhões. Não é um valor tão absurdo. Então o Liverpool fez muito bem de vir economizando nesses anos, tirar o escorpião do bolso do nada e vender muito bem. E daí a janela é... pô, é duro falar que ela não foi perfeita com a do Guerri, né? Porque realmente pra mim o Liverpool precisava de um zagueiro. É uma opinião minha. Mas é muito difícil não falar que foi perfeita. Eu tô me doendo de falar isso. Mas foi uma janela sensacional, porque o Liverpool consertou os problemas das laterais, Frimpong e Kerkez, trouxe um zagueiro, querendo ou não, que é o Giovanni Leone, mas isso é lá pra frente. Pra mim o Guerri era muito mais pra agora, quem sabe substituto do Van Dijk. Trouxe o Wirtz, que era um sonho distante, para aquele Liverpool mão de vaca, e se tornou realidade. Trouxe o Ekitike, que é um baita centroavante, que tem tudo para se desenvolver, e daí fechou com o Isaac, o melhor centroavante da liga. Então assim, é uma janela que eu não posso reclamar de nada, tendo Guerri ou não. É uma janela espetacular. E de novo, o Liverpool vem forte. Na Premier League ele tá numa prateleira só dele, o Liverpool tá lá em cima, aí depois vem o Arsenal, o Chelsea, o City, e por aí vai. Aí na Champions League, aí a briga é com mais gente grande, mas querendo ou não, ele tá lá nas cabeças assim. O time tem que engrenar, é verdade, porque querendo ou não, é muita gente nova no time titular. O Arne Slot vai ter que também saber gerir o elenco, pra não rachar. Mas se encaixar, cara,
é difícil segurar, viu? E é óbvio, quero saber a sua opinião, se eu comentei alguma baboseira aqui, você acha que você concorda comigo? Que a janela não foi 100%, foi 99,99%, ou foi 100% e dane-se? Comenta aí, e eu peço seu like se você ficou até aqui, gostou do conteúdo. Se inscreva caso você não seja inscrito. Tamo rumo à meta de 1.800 inscritos, talvez quando você esteja vendo esse vídeo já até batemos, tomara. E se você tem aquele amigo que gosta de futebol, compartilha que eu tenho certeza que ele vai gostar. Falou, até a próxima, fui!